Olá, meu nome é Arthur Gonzalez, eu sou CEO aqui da GG Contabilidade, professor de tráfego pago para contadores, e o tema do episódio de hoje é como acompanhar e medir os resultados das minhas campanhas de tráfego pago. Vem comigo! E simbora falar sobre um tema muito foda. Eu vou começar falando de forma muito simples, a base da otimização, a base de qualquer análise de dados. Tá? Então é muito importante você entender isso aqui. Tráfego pago, os princípios do tráfego pago é a geração, coleta, é análise de dados. Então toda vez que eu falo em tráfego pago, toda vez que eu falo em medir resultado, eu estou falando em gerar dado, coletar dado e analisar esses dados. Por isso que a gente fala que o tráfego pago, a base do tráfego pago é o GECO e a Ana Oliveira. E aí você pode se perguntar agora, por que GECO e Ana Oliveira? GECO de geração, CO de coleta e Ana Oliveira, né? Aqui, Ana, olha só que coisa simples. Uma brincadeira para você conseguir decorar a base de medição de resultado, tá? Isso aqui, obviamente, eu tenho que dar os créditos pro mestre Pedro Sobral. Eu aprendi isso aqui com ele, tem que dar os créditos, né? Foi ele que me ensinou GECO e Ana Oliveira. Eu não posso falar de GECO e Ana Oliveira e não dar os devidos créditos ao Sobral. E engraçado, galera, que era 2018, eu tava assistindo live desse cara, ele ainda era muito pequeno, inclusive no Instagram, no Facebook, e não sei se você já conhece, mas ele era muito pequeno, hoje ele é muito grande, já tem muito resultado, enfim. E quando eu vi ele, eu falei, cara, eu vou ser o Pedro Sobral da contabilidade. Eu vou ser o carinha do tráfego pago para contadores. A galera vai me ver e vai saber que, pô, aquele ali é o cara do tráfego para contabilidade. E tô aqui eu, depois de 5 anos, chegando lá, digamos assim. Por isso que fica aqui minhas devidas honras a passar aqui para vocês a geração, coleta e análise de dados. Não tem como deixar passar o cara que me ensinou isso aqui, tá? Eu achei muito interessante a maneira como ele usou. Então, quais são as métricas essenciais para você não perder resultados no tráfego? Então, antes de falar sobre esse tema aqui, nós temos que ressaltar a diferença entre métrica e KPI, beleza? É muito importante você entender isso aqui, porque uma vez que você entende a diferença, você vai ver o como que é importante nem sempre ter o olho apenas nas métricas. Porque quando a gente fala de métrica, galera, eu estou falando de métricas do gerenciador de anúncios, que por sinal só tem uma campanha rodando aqui por um desleixo meu, tá? Desleixo feio meu. Eu gastei mais dinheiro do que eu deveria esse mês. E aí eu tive que pausar as minhas campanhas para não romper meu orçamento, beleza? Apesar de que eu já acabei rompendo. Mas tá aqui. Métrica é isso aqui, galera. Custo por resultado, alcance, impressão, quantidade de conversa gerada, frequência, clique no link. Isso tudo são métricas, o que é completamente diferente de KPIs, beleza? Então, métrica são as informações que constam no gerenciador de anúncios. E os KPIs são os resultados em vendas / lucro gerado pelos anúncios. E é aqui que está o grande tchan da questão, é aqui que está onde eu vejo que falta a visão dos contadores entender o jogo para poder fazer os anúncios da maneira correta, com a visão estratégica correta. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que o CAC é o nosso custo de aquisição de cliente. Então, se eu investir R$1.000 em anúncios, R$1.000 em anúncios, e desses R$1.000 em anúncios, gerou uma venda. O meu CAC é de 1.000. Agora, no momento em que gera 2 vendas, o meu CAC é de 500. Ou seja, o meu CAC é o número de vendas, ou melhor, valor investido em marketing, dividido pelo número de vendas. E aí eu encontro o meu custo de aquisição de cliente. Então, essa é uma métrica fundamental para você conseguir ter uma clareza do jogo que você está jogando. E a segunda métrica é o LTV, que é o Lifetime Value. O que significa Lifetime Value? Basicamente, é o quanto de dinheiro o cliente deixa ao longo da jornada de compra dele. Exemplo, no CCAV,
2023, foi passado a informação de que o tempo médio de um cliente em uma contabilidade é de 6 anos, totalizando 72 meses. Se eu calcular que esse cliente paga R$300 de ticket vezes 72, o potencial de LTV desse cliente é R$21.600. Se eu sei que o cliente vai me gerar R$21.600, eu sei que eu posso pagar, por exemplo, até R$2, R$3 mil nesse cliente, que vale a pena eu colocar ele na minha base. Então é uma conta muito simples que muitos empresários parecem não fazer. E aí, a partir do momento que você entende esse jogo, como a contabilidade ela tem uma obrigação por lei de ter a manutenção do serviço, o LTV da contabilidade ele é muito potente, tá bom? Então, cara, de verdade, a maior parte da galera não consegue enxergar isso aqui. Porque se enxergasse, a galera não tava chorando para investir em anúncio. O custo de aquisição de cliente ainda é muito saudável hoje em dia. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas métricas que eu analiso em ordem de prioridade. Então eu sempre tenho o olho no custo por lead, tá? Eu tenho que ter um custo por lead, digamos, aceitável. Então, custo por lead, por exemplo, de abertura de empresa, no Facebook, eu estou procurando hoje pagar entre 10 e 20 reais o lead no máximo. Agora, o mesmo lead no Google, eu pago até 50, que ainda vai valer a pena, beleza? Então, o custo por lead, eu sempre tenho um alvo, tá? Esse alvo eu fui adquirindo ao longo do campo de batalha, porque eu sempre estou de olho nas minhas métricas, tá? Ou melhor, nos meus KPIs e também nas minhas métricas. Então, eu sempre tenho um alvo de 10 a 20 reais o lead no Facebook, mas se fosse uma campanha, por exemplo, segmentada, uma campanha nichada, eu pagaria esses mesmos 50, também no Facebook, tá? Então, eu analiso o custo por lead e, em segundo lugar, é o alcance. Por que o alcance está em segundo lugar, galera? Preste atenção no que eu vou te falar. Vamos voltar para o gerenciador de anúncio. A partir do momento que, vamos botar aqui o período máximo, eu vou dar o exemplo desse último grupo de anúncio aqui, tá? Empresário, negócios e finanças. Se eu estivesse fazendo a otimização agora, vamos imaginar que tudo isso aqui tá ligado. Se eu fosse fazer a otimização agora dessa conta, será que faria sentido eu analisar esse grupo de anúncio e pausar ele? Pensa um pouquinho comigo, será que faz sentido eu pausar esse cara que teve 139 de alcance, enquanto eu tenho outros grupos de anúncio que tiveram 14 mil, 37 mil, 6.800? Será que ele conseguiu mostrar o resultado necessário para poder fazer uma comparação justa com esses demais? Então é sempre importante você ver se aquele anúncio, ou se aquele grupo de anúncio, por exemplo, aqui que é um grupo de anúncio, se ele imprimiu, né? Ou seja, se ele chegou nas pessoas. Porque se ele não chegou nas pessoas, eu não sei se aquela mensagem foi adequada ou se ela realmente pode funcionar. Tá? Então, é sempre importante você analisar o alcance, porque às vezes a campanha simplesmente não teve a oportunidade de imprimir, porque você não colocou verba o suficiente nela. Tá? É o que acontece na maior parte dos casos. Por falta de verba, não tem como você realmente validar aquele público. Tá? Obviamente que eu pausei essa aqui por um outro motivo estratégico, ela nem deveria ter sido ligada, tá? Mas resumindo é isso. Sempre tem que ter um histórico de resultado. Sempre faça essa observação. Se a campanha não teve alcance, é muito difícil você conseguir fazer qualquer tipo de julgamento dela. Segundo ponto que eu olho é o CPC, ou seja, o custo por clique. Então, cadê o CPC aqui? Não está aparecendo. Aqui temos o CPC. Então, eu sempre também estou olhando o quanto que eu estou pagando no clique, porque através do preço do clique, eu consigo já ter uma média do preço da conversão. Então, eu sempre olho também como terceiro, lembrando que assim, ao analisar métricas, é sempre necessário pensar em ordem de prioridade. Como definir a minha ordem de prioridade? Através do resultado que eu estou buscando. Então, por exemplo, se eu fiz uma campanha para distribuir conteúdo, o foco não vai ser custo por lead, o foco, por exemplo, vai ser o CPM, ou seja, custo por 1.000 impressões. Então é sempre importante você ter pensamentos estratégicos. Não existe fórmula de bolo. A melhor fórmula de bolo é você entender a parte macro para que você consiga sempre adaptar para o seu negócio. Então sempre pensa no resultado que você quer naquela campanha e através do resultado você vai saber o que você está buscando. Uma campanha de venda, eu sigo essa ótica aqui. Então eu vou olhar o CPC e depois eu vou olhar a taxa de conversione.
Será que nós temos taxa de conversão aqui? Eu não sei se nós temos taxa de conversões para esse tipo de campanha. Eu acho que não temos, mas vamos procurar. Então, toda vez que você não acha uma métrica, você pode procurar ela, tá? Então, só para poder ficar mais claro, cliquei em colunas, vou procurar aqui em personalizar colunas. Vamos procurar taxa de conversão. Galera, taxa de conversão já vai ficar a dica que ela entra apenas no Google, tá? Então aqui no Facebook a gente não tem taxa de conversão para a campanha de WhatsApp, conforme vocês podem enxergar aqui. Não temos taxa de conversão, que normalmente é a taxa de conversão da página. É isso mesmo, não tem, beleza? Taxa de conversão é para Google Ads e o CTR. Tá, então o CTR ele é importante. Cadê o CTR aqui? Então o CTR ele mostra um pouquinho da relevância, tá, do anúncio. Então, ó, esse CTR aqui ele é considerado baixo. Poderia melhorar um pouco o CTR através do criativo. Então vamos ver uma campanha de abertura de empresa, ó. Olha a diferença do CTR. Tá? O CTR é um excelente indicativo da qualidade da campanha. Então vocês podem reparar que aqui o CTR já está o dobro. Pode ver que é um custo por resultado muito melhor. Toda vez que o CTR aumentou, por consequência, meu resultado melhorou. E o CTR mostra às vezes o quê? Que a porcentagem de vezes, né, que as pessoas viram seu anúncio e executaram um clique. Ou seja, é uma taxa realmente ali quase de conversão, né, de engajamento. Quanto maior o grupo, digamos, de cada 1.000 pessoas sem clicar ou executar uma ação, maior vai ser o seu CTR. Se menos pessoas clicam dentro desse mesmo grupo de 1.000, menor é o seu CTR. Então, por isso que o CTR ele não tem uma ordem de prioridade muito grande, mas ele também é um indicativo para poder olhar uma performance geral das campanhas, principalmente o criativo e o público, beleza? Então, provavelmente quando o CTR está muito baixo, você pode fazer alguns pequenos ajustes no público e no anúncio para melhorar esse CTR. Beleza? Como saber se eu estou atraindo o público certo para o meu escritório de contabilidade? Aqui é onde separa o homem dos meninos e as mulheres das meninas. Você precisa de um CRM. Eu já falei isso provavelmente em vários outros vídeos meus, mas, cara, de verdade, tem que repetir porque a galera não faz. Tenho certeza que se você já me viu falar disso aqui em outro vídeo, você não baixou você não implementou, então assim, meu amigo, é complicado, entendeu? Eu falo várias vezes porque, tipo, a galera não implementa. Então, assim, o CRM é uma central de relacionamento de vendas, tá? É para isso que serve, para você controlar todo o relacionamento, toda a cadência de relacionamento, né? Então, cadência de relacionamento. Exemplo rápido de cadência, tá, galera? Dia 1, contato WhatsApp. Dia 2, eu faço uma ligação e no dia 3 eu mando um e-mail pro cara. Isso é uma cadência isso é uma cadência de relacionamento. Sem o CRM, você nunca vai fazer uma cadência profissional. Sem profissionalismo, não tem resultado. Então, CRM, cara, tem que fuçar. Vou deixar a recomendação do RD Station CRM. Prático e poucos relatórios. E Pipedrive, mais robusto e muitos relatórios. Tem um grau um pouquinho maior de dificuldade para usar, mas não muda muito não, tá, galera? E é mais caro. Eu, de verdade, recomendo Pipedrive, tá? Muito melhor que o RD. Mas se você não quer gastar dinheiro, o RD tem uma versão grátis, né? Então, aí tem que olhar pro seu bolso. Mas não tem como trabalhar sem CRM. E uma vez que eu tenho CRM, eu preciso fazer um filtro de lead para lead qualificado, né? Porque a partir do momento que eu tenho um lead, nem sempre ele é um cara que realmente quer abrir empresa ou quer procurar contabilidade para psicólogo, por exemplo, ou para gestor de tráfego, enfim. Entender o lead qualificado entende se a campanha está funcionando. Porque não adianta não ter lead qualificado. Porque se eu tenho lead qualificado, eu só preciso de um departamento comercial. Porque, cara, vai dar certo, não tem como dar errado. Então, lead qualificado, tá batendo na campanha, no seu WhatsApp, se tem lead qualificado, só precisa de um departamento comercial para vender. E aí, a partir do momento que você tem um lead qualificado, você consegue enviar proposta para ele, e aí é simplesmente fazer o dever de casa das vendas. E aí eu vou falar a virada de chave que eu tive para melhorar o meu comercial. Entender o poder da jornada de compra, tá? E a formação de vendedores.
Então hoje nós trabalhamos multicanal, é WhatsApp, é e-mail, display, Instagram, rede de pesquisa, YouTube, a gente está em todo canto. Então a partir disso eu consigo impactar o meu cliente em vários pontos diferentes para conseguir levar ele para uma negociação. Eu consigo utilizar o funil de vendas do CRM da maneira correta em 5 etapas. Tá? Então você nunca pode fugir das etapas padrões que vem dentro do CRM ou fugir ali do clássico, que são 5. Tá? Que é normalmente oportunidade, que são leads totais, qualificado, proposta enviada, follow-up e fechamento. E ter uma cadência estratégica de contatos. Então, de verdade, esses elementos aqui mudaram o meu jogo. Eu tenho certeza que se você pegar essa ideia aqui e implementar, também vai mudar o seu. Se você gostou desse episódio, não deixa de curtir e compartilhar com aquele amigo contador que você sabe que também precisa desse conteúdo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.